Olá, gente! Estamos iniciando uma série de lives sobre o orgulho autista. Esse mês, no dia 18 de junho, se comemora o orgulho autista. Então, o Coletivo Ter Ação vai realizar uma série de lives trazendo famílias, autistas, ativistas, instituições, coletivos, associações, enfim. Não percam. Hoje é a primeira live. A gente começando pontualmente às 18 horas, né? Britanicamente às 18 horas. Falando em ser pontual, em começar no horário, né? Até eu brinquei agora, né? Britanicamente às 18. Foi no Reino Unido que instituiu o 18 de junho, né? Como orgulho autista. Um grupo, Aspis for Freedom, trouxe essa ideia, né? De trazer orgulho da pessoa autista, sobretudo para quebrar essa barreira, quebrar preconceitos, quebrar esse, digamos assim, senso comum de que muitos dizem, né, sobre autismo, se é doença, enfim, da posição do autista na sociedade, né, colocá-lo como potência, assim como todas as pessoas devem ser inseridas. Então, o 18 de junho traz isso, né, o orgulho da pessoa. E eu vou chamar a Patrícia Bernardo, do Multi-Inclusão, para bater um papo com a gente. Porque se a gente fala de orgulho, a gente fala de ativismo, a gente fala de estar presente. Então a gente vai trazer pessoas que traduzem isso muito bem. A Patrícia é uma delas, do Instituto Multi-Inclusão, e a Paula Munhoz, fundadora do Teativismo de Santo André, também. São pessoas que fomentam política pública, trazem a pauta da pessoa com deficiência, sobretudo com TEA, com muita paixão, com muito orgulho. Então eu vou chamá-las aqui. A figura da Patrícia e do Teativismo, movimento social pela causa autista. Eu já chamei. Daqui a pouquinho elas estão aí com a gente. Eu queria dar boa noite para quem está aqui. A nossa coordenadora Regiane, minha companheira, a Cris, Pedaços de Amor também está com a gente, a Peraí, que o Dani, meu nossa tá com a tela ao coordenadora. contrário. Vamos ver se eu corrijo isso. Peraí. Opa! Bem, A pronto. Gi Boa entrou, noite. Rose. E aí, E tudo aí, Paula? bem? Eu vi a Boa Patrícia, noite, cadê querida. ela? Tudo Eu não tô aqui? ótimo. Não tô te vendo, droga. Caramba, Eu estou aqui. não tô te vendo. Como que eu faço pra te ver? Uai, Eu estou vendo como é que a vocês gente dois. faz? E eu não tô te vendo. Será que se eu estou vendo. entrar e sair de novo? E como é que faz? Eu estou vendo. Tá, estamos. Não Eu divide não a tela? eu tô conseguindo ver nós dois só. Não tô conseguindo ver ela. Eu da outra vez eu fiz a live sem varrer. É. O meu também do outro dia, do outro vez. Agora eu que estou vendo, Ah, vocês que não estão me vendo. Vamos ver aqui. Não, volta. Sabe Então, se será que chamar de eu novo saio e ou entro de não? novo, Thiago, para ver? Peraí, eu vou sair então. Vamos lá, vamos ver. Tá. Vamos lá, e aí? Vamos ver agora se dá certo. Você vai gravar? E agora? Sim. Então, Eu só tô vendo a Só Paula. tô vendo o Thiago. A as pessoas falou acho que que tá estão vindo nos vendo. ok. Acho que só um ou outro que não está se vendo.
É, bom, Vamos. vamos tentar assim? Vamos ver? A gente se ouvindo? Eu estou Eu vendo vocês acho que vai dar certo. dois. Que coisa, eu não tô te vendo. É, a Rê Ai, falou que tá vendo nós então, três. é alguma coisa, As pessoas, alguma coisa. todo mundo tá vendo? Se puder dar mais um feedback aí, se tá vendo os três, eu Tá, agradeço. a Evelyn falou que tá Queria vendo os saber três. também. Ah, ótimo. O áudio, como é que tá? A luz. Aqui tá bem pra Paula. Eu tô ouvindo a Patrícia também muito bem. Tô ouvindo a Paula muito bem. Ouvindo também, né? Gente, vamos lá. Eu iniciei antes de chamar vocês, falando um pouquinho da intenção, né, da ideia, porque falar de orgulho, né, e por que trazer pessoas que têm esse papel na comunidade atípica, enfim, né, justamente para reafirmar, né, então já vou começar desse jeito, assim, né, acho que o orgulho é isso, né, a gente reafirmar, sair do luto e para a luta, porque quando a gente fala de orgulho, a gente fala da gente, a gente fala do autista, a gente fala das famílias, enfim, do olhar para nós, né? Porque eu já ouvi até muitas pessoas falando assim: ah, mas se orgulhar do quê? A gente vive numa sociedade excludente, capacitista, preconceituosa. Sim, a gente não se orgulha da sociedade, a gente se orgulha da gente. A gente se reafirma nessa sociedade justamente para quebrar esses paradigmas, né? E para quebrar paradigma, nada melhor do que pessoas que estão atuando diariamente e nos enchendo de orgulho, que é o orgulho, é o mês 18 de junho. Então, trazer a Paula, trazer a Patrícia. Eu vou começar pela Patrícia. Queria perguntar um pouquinho, Patrícia, para você. Vamos dividir, vou dividir essas duas perguntas e você responde ela livremente. Primeiro, eu queria que você falasse da Patrícia mãe, né? Sobre o diagnóstico, dessa descoberta, de sair da comunidade típica para atípica e falar, então, como que isso transformou, despertou a Patrícia mãe, uma Patrícia mãe ativista, né? Falar do multi-inclusão pra gente. E é isso, a palavra está Boa com você. noite, né? Primeiro, obrigada pelo convite, Tiago. É sempre um prazer falar aqui no Coletivo Tem Ação, né? É um prazer também estar com pessoas tão importantes, né? Então, a gente falar de ativismo é sempre importante. Eu não sei se o áudio está bom, mas eu creio que sim. Vocês estão me ouvindo bem aí? Então, pronto. Muito bem. Falar de maternidade típica para atípica, né? Eu não sei se eu consigo falar muito bem sobre isso, né? O Gabriel, desde que ele nasceu, para mim, né, enquanto mãe, ele sempre foi um filho atípico, né, por ter nascido antes do prazo previsto, ele nasceu prematuro, teve tantas intercorrências durante o processo inicial da vida dele, que para mim já foi algo diferente, né, e até mesmo para minha família, nunca ninguém tinha passado por um processo de uma criança nascer tão antes da hora. O Gabriel nasceu de 6 meses, né, então assim, ele nasceu muito prematuramente. Então, aquela situação de você sair da maternidade sem levar o filho, você sai e ele fica. Isso não é uma questão que acontece sempre, né, nas famílias. Então, a gente acaba percebendo que eu sinto assim, né, que o Gabriel já veio minha maternidade foi atípica até durante a gestação. Eu tive uma gestação de risco, então, sempre tinha aquela preocupação, aquele medo, será que ele vai nascer antes da hora? Aí internava, saía do hospital, ficava uma semana em casa, 15 dias no hospital, uma semana em casa, 15 dias no hospital, porque eu tive que fazer muito repouso durante a gestação, né? Então, para mim, desde a minha gestação já foi algo atípico.
Tanto que o nome do Gabriel não era para ser Gabriel, né? O nome dele era para ser Lucas. Porque aí a família toda já estava ciente, quando eu descobri que era um menino, falou assim, vai ser Lucas. Mas no quarto mês da minha gestação, eu comecei a perder água da bolsa. E aí eu tive uma ameaça muito grande de perder a criança, né? E aí eu fiz uma promessa, falei assim, olha, Senhor, que eu quero muito esse filho, né? Então, se ele sobreviver, né? E o médico falou, se sobreviver essa noite, aí a gente vê o que faz. E aí eu fiquei aquela noite inteira naquela angústia, naquela aflição, e aí eu falei assim, olha, se nascer e ele sobreviver, ele vai se chamar Gabriel, como o anjo que anunciou para a vinda de Jesus, né? E o Gabriel passou aquela noite, sobreviveu, nasceu, e aí eu tive que cumprir a promessa. Falei, ele vai se chamar Gabriel. Então, eu acho que por tudo isso, já faz a minha maternidade atípica desde a gestação. E depois, quando ele nasceu, eu sempre tive que entender que ele estava sempre fora dos marcos do desenvolvimento, né? Então, assim, ele saiu com um tempo bastante, com quase 4 meses, ele tinha 1,8 kg, então ele tinha uma caminhada muito longa pela frente. Então, assim, eu percebo que isso tudo contribuiu, talvez, para que ele tivesse algo que não tivesse dentro do que era esperado para o desenvolvimento dele, até o momento em que ele começou a ter as crises convulsivas, né? E aí foi toda aquela trajetória. E aí, quando ele já estava maiorzinho, o Gabriel não andava direito, quer dizer, ele não falava, né? Ele não falava, e aí, em virtude das crises, ele teve uma situação que ele entrou em coma, e quando ele acordou, ele já não tinha mais as mesmas habilidades que ele tinha antes de entrar em coma. E aí o médico disse que ele não ia andar, que ele não ia falar. Então eu fui aquela mãe que nunca aceitou muito essas limitações colocadas, né? E aí aos 3 anos, né, busca daqui, busca de lá, o Gabriel acabou sendo diagnosticado com, na época era transtorno global do desenvolvimento, né? A médica olhou para ele e para mim, né, que ele tinha passado por uma equipe multidisciplinar, levantaram uma hipótese, depois eu fui para neurologista, e aí ela bateu o olho e falou, seu filho é autista. E eu olhei para a cara da médica e falei, ai, doutora, tem cura? Eu não sabia nem do que se tratava, né, muito jovem. Em 2005, não se falava muito de autismo, não se falava nem tanto de deficiências, né, e olha que não faz tanto tempo, né, Tiago? Foi logo aí, 2005, gente. Não estou falando Sim. de 100 anos atrás, estou falando de 2005. E aí acontece que o Gabriel acabou Sim, tendo, sim. né? Aí quando ele fechou o diagnóstico, aí começou a luta, né? A luta de entender o que era o autismo, como lidar com uma criança com TEA, tentar as terapias, e aí essa maternidade, a gente percebe o quê? Eu acho que eu caiu a ficha que não ia ser algo passageiro, ia ser algo que eu ia levar para o resto da minha vida. Eu acho que é isso, né? É esse o cair de ficha, muitas vezes, que a gente se depara. E aí, após, né, toda essa experiência, após esse contato com o novo, né, você traz isso muito bem, assim, até nesse parâmetro de época, né? Porque, quer queira, quer não, a gente tem hoje quando se fala de TEA no diagnóstico, a gente olha para o lado, digamos assim, a gente reconhece outras pessoas, né? Anos atrás a gente tinha isso menos evidente até por conta do diagnóstico não ser tão preciso, da gente ter também uma questão de preconceito, não que a gente não tenha hoje, mas então tinha-se um movimento muito para dentro, né? As famílias com pessoas com deficiência, tinha muito esse do cuidar dentro de casa, então tinha esse movimento, ou até, né, igual a gente falou em umas lives no mês passado, sobre a questão manicomial, enfim, que era essa exclusão social. Bom, aí você enfrentou tudo isso. E aí você
aquela palavra assim, forte, né? Aquela palavra da moda, resiliência. E você trouxe essa resiliência para a maternidade. E aí veio o Multi-Inclusão. Quando veio o Multi-Inclusão? Então, o Conta pra gente. Multi-Inclusão, ele nasce em 2014. Acho que ele nasceu quando eu comecei a sofrer processos de dificuldade de inclusão escolar. Então, o Gabriel, ele quando foi para a escola, as crianças, ele começou já no EMEI, né? Então, no EMEI, as professoras tinham uma dificuldade em lidar com ele, né? Porque para elas era algo novo. Então, eu acabei ficando na escola com ele por muito tempo, as mães iam embora e eu ficava. Então, assim, a cada série que o Gabriel mudava, eu ficava quase 6 meses lá, e até que ele podia ficando sozinho. E aí, quando ele foi para o fundamental, ainda mais, né? O Gabriel entrou, ele saiu da educação infantil para o fundamental já no segundo aninho. Então, ele fez o primeiro ano na educação infantil. E aí, quando ele foi para o segundo aninho, aí ele teve bastante dificuldade, ele se integrou muito com uma professora, e depois disso eles não conseguiram fazer troca de professores com o Gabriel, né? Então, ele acabou ficando até o quinto ano com a mesma professora e na mesma série. Então, ele fez o segundo aninho, aí tentaram o terceiro ano com outra professora, não deu certo, ele acabou ficando com a mesma professora até o quinto ano do ensino fundamental. Então, ele ficou no terceiro ano todos os anos. Ele não progrediu de série, né? E aí, o que acontece? Quando chegou no quinto ano, aí a escola me chamou e falou, olha, seu filho não vai ler, não vai escrever, ele não vai ter um desenvolvimento dentro da escola. Então, você teria que ver, de buscar outras alternativas para ele tem muita dificuldade. E aí, nesse momento, foi quando eu resolvi buscar outros conhecimentos, né? Fui estudar, e aí, a partir disso, na faculdade, é que eu encontrei outras mães que viviam essa situação como a minha, que estavam buscando curso de pedagogia porque queriam mudar a realidade dos filhos, e lá e a gente se uniu, e aí a gente foi chamando colegas de outras turmas da faculdade, e aí a gente foi formando um grupo bem grande, e aí fundamos o Instituto em 2015. A gente começou esse movimento em 2014, ficamos praticamente 6 meses escrevendo o projeto da instituição, e em 2015 ele foi fundado dentro da biblioteca da Faculdade Fama, né, por todos nós ali juntos, e todo mundo com essa questão de temos que fazer algo pelas pessoas com deficiência. Muitos não tinham filhos com deficiência, mas sim encantavam com aquela questão de eu quero ser um militante nessa área, eu quero ser um ativista, eu quero fazer diferença. E aí a gente acabou envolvendo o pessoal da contabilidade, de outros da educação física, da enfermagem, da nutrição. E aí a gente tinha um grupo gigantesco de pessoas ali que ajudaram nesse processo. Então foi muito bonito o nascimento do Instituto. Legal. Que legal, que legal. Eu já vou, né, dizer que pra gente é sempre muito importante estar junto com vocês, né? Eu tenho muito orgulho disso, inclusive. Também vou, depois que a Paula também falar um pouquinho dela e falar sobre o movimento dela, também tem algumas coisas muito legais para dizer sobre nossa parceria. Mas dizer que o Multi-Inclusão, né, ele tem essa essência mesmo, né, essência família, né? Então, quando você tem uma essência daquilo que você faz, muito fácil de dar certo, né? Que você traz a sua alma, você traz seu espírito, você traz. A gente costuma dizer que é inclusão por amor, né? Então, não é nem romantizando, é dizer que é por amor mesmo. É um amor que a gente tem, uma entrega que a gente tem. Eu acho que não tem sentimento principal que traduza uma entrega, um desejo, uma esperança, né? É o afeto, é o amor, né? Eu trouxe até aqui algo que a gente recentemente conseguiu, né? O Multi-Inclusão, a gente rodou. Isso que é muito simbólico para a gente, inclusive. A gente rodou serviços públicos, falando com servidores, falando com munícipes, enfim, na atuação mesmo direta, que foi muito importante. E agora eu quero falar com a Paula.
Falar com a Paula, querida. Paula, mãe Paula, ativista e tantas coisas que eu não sei como dar conta. Paula, conta pra gente também esse processo de diagnóstico, na época como foi, né, com essa relação, dessa maternidade, desse luto, dessa luta, e aí depois fala pra gente do querido ter ativismo, desse segundo filho, que, né, quando a gente vai pra luta, né, o multi-inclusão é um filho, ter ativismo é um É filho, verdade. ter ação é um filho, então a gente vai pra cima. Conta pra gente essa experiência linda aí. Bom, aqui, ó. Eu falo aqui, ó, que acho que esse aqui é o nosso despertar, né? É onde tudo começa. Onde tudo começa através da descoberta deles e do É, nascimento deles e de toda a luta que a gente tem por conta deles, né? Mas eu vou voltar um pouquinho e falar sobre deixa eu rebobina falar aí, um rebobina pouquinho, aí. rapidinho, sobre essa questão de que já nasce, né, com a gente, é mulher, muitas, né, hoje a gente pode até falar que mudou um pouco devido à questão social mesmo que está se criando, mas na ocasião atrás, você casar, você ter filhos, construir uma família, isso era um auge, né, um auge de construção. Então, eu sempre construí isso como princípio para mim. Então, eu me casei e resolvi ter filhos, eu queria muito ser mãe. E nessa construção de ser mãe, eu já tive dificuldade, assim como a Patrícia conta, eu também tive dificuldade. Eu descobri que eu tinha abortos, eu tinha um diagnóstico de eles falam que é mutação genética, que o meu médico acabou descobrindo. Então, a minha gestação inteira, eu tive que fazer uso de anticoagulante. Até então, eu já tinha sofrido 2 perdas, e eu descobri até na primeira vez que meu filho, eu não ia ser mãe, porque quando eu fui fazer o ultrassom sozinha, lá na mesa, a mulher, daquele jeito mais sensível possível, disse, olha, não tem batimento cardíaco. Aquilo foi já um desmorono. Então, isso já mexe bastante com a gente, com o psicológico. Então, quando eu realmente engravidei do Miguel e fiz uso de todas as medicações, e ele teve uma gravidez tranquila até, e aí houve o nascimento dele, então foi toda aquela coisa maravilhosa que toda mãe, nossa, já cria todos aqueles desejos internos na sua mente, né? E eu fui indo, né, o desenvolver dele normal, assim, aparentemente, eu sempre acreditei que ele era uma criança hiperativa, não tinha diagnóstico, não imaginava que era autista. Mas ali com 1 ano, mais ou menos, ele começou a falar um pouquinho, mamãe, papai, e de repente começou a dar uma freada em algumas habilidades, alguns passos que ele deveria dar, né, do desenvolvimento, e não começou a acontecer. Eu já tive sobrinhas, eu ajudei a criá-las, eu já percebi que alguma coisa estava diferente nele. Não é todas as pessoas que têm esse olhar. Às vezes tem mães que demoram muito mais, tem mães que demoram até para falar, não, meu filho é diferente, eu preciso aceitar, e vai postergando, né? Mas eu logo percebi, e eu já fui logo na internet pesquisar algumas coisas que estava acontecendo com o comportamento dele, e eu coloquei algumas palavras-chave, não atende pelo nome, gosta de girar coisas, que eram as principais coisas que ele fazia. Tem um pouco de isolamento, aí na internet já me falou autismo, e eu falei, pronto, é isso. Alguém queria me dizer o contrário, mas dentro do coração já estava falando, é isso. Aí sofri todo o luto antes de ter o diagnóstico, porque eu já sabia que era isso. Sofri todo o luto, chorei. Porque não é uma notícia que você quer. É mesmo uma notícia também que você não quer que seu filho esteja uma doença grave. Você não quer. Você quer um filho saudável, você realiza um filho saudável, uma vida
É todo um contexto que você cria para que aquele filho seja o que você planejou. Então, eu acho que isso já é uma construção nossa que tem que ser desconstruída depois. E eu fui logo com 1 ano e meio, 2, eu já fui levar ele num psiquiatra infantil, que já me falaram que ele, eu pesquisei e ele tinha especialização em autismo, nós fomos conversar com ele fez uma avaliação muito boa, olhou, não fechou o diagnóstico porque ele era muito novo, mas falou assim, mãe, ele tem características sim, ele tem que ir para a escola. Mudou a primeira coisa, ele interagir com outras crianças para ver se era um atraso. Bom, fez essa interação, não houve mudanças, ele continuou com os mesmos comportamentos, e aí já com 3 anos ele já tinha o diagnóstico, que ele tinha autismo. Eu com 3 anos, né, ele com 3 anos, eu já eu me olhava e via assim, bom, ele tem autismo, eu preciso correr atrás, eu preciso ver como é que eu ajudo meu filho. Então isso também é outra dor que a gente como mãe carrega para si, dizendo, meu filho está com diagnóstico, eu preciso correr atrás. Eu preciso correr atrás. Quer dizer, não tem pai, não tem parente, não tem ninguém. A gente pega essa dor pra gente e fala, não, meu filho tem que ter alguma ajuda. Tanto é que muitas de nós nem espera essa ajuda de uma pessoa qualificada, que é um psicólogo. A gente toma essa ajuda para nós. Eu tenho que fazer essas coisas para meu filho. E foi o que eu fiz. Eu fui pesquisar, eu fui fazer curso, tanto é que na época tinha um curso que chamava Sunrise, ele é americano. Eu fui atrás, fiz o curso, comecei a pôr em prática. Só que isso me desgastava demais como mãe, porque eu coloquei essa obrigação para mim. Então, isso pesou muito. E então, toda essa descoberta dele também mexe muito com o nosso psicológico. Então, o diagnóstico em si, ele não é só você ter a descoberta de que seu filho não é como você planejava inicialmente que ele seja. Mas também é uma descoberta de que sua vida também não será como você deseja. E você também acaba se criando na mente uma filosofia de que você que vai curar seu filho. Essas são as primeiras coisas que surgem. Depois você vai trabalhando isso, né? Depois eu posso até contar um pouco mais, mas você perguntou como foi essa descoberta. Então, essa descoberta foi assim, dolorosa, não foi fácil. Eu coloquei a responsabilidade toda para mim, que eu tinha que curar meu filho. Eu não pesei outras questões, tipo, o que isso vai afetar no meu relacionamento, o que isso vai afetar na minha vida profissional, o que isso vai afetar em mim como mulher. É uma coisa que cega a gente, né, o diagnóstico, que você só vê isso e você só quer essa ajuda para ver como é que seu filho, como você pode ajudar seu filho. Essa foi o resumo do que aconteceu comigo e como eu me portei nisso, né? Como eu me responsabilizei por essa evolução dele. Que interessante, né? E tem um ponto em comum muito legal, ouvindo você, ouvindo a Patrícia, que é a busca pelo conhecimento, né? Eu até lembrei agora de um trecho de uma música do Legião Urbana que fala: nos deram espelhos e vimos um mundo doente, né? Então, assim, é como se fosse assim, a gente buscou conhecimento e a gente viu, na verdade, que a doença era o mundo. Que, na verdade, esse luto, esse não desejo, esse puxa, agora eu tenho um filho com deficiência, na verdade, pô, eu tenho um filho nesse mundo deficiente, né? Esse mundo excludente, capacitista, porque meu filho é perfeito, né? Meu filho é incrível. É que e essa agora ele vai ter barreira, que se cria, esse mundo que se conta, que é perfeito, só uma criança que é típica,
que vai bem na escola, que se conta toda uma história e você se vê, ainda mais agora com a internet, é muito lindo tudo o que é perfeito, né? Eu vou falar perfeito assim, o que é desenvolvido, o que o mercado te vende, que que aquilo é que vai te fazer feliz. E toda depois, essa desconstrução que você Sim. tem que fazer, porque o autismo mesmo não é só o diagnóstico do seu filho. Ele envolve toda uma vida, né? Toda a sua vida e toda a vida das pessoas que estão ao seu redor. É uma transformação de conceito, de ideologia, de vida, de prioridades. É uma transformação que a gente Sim, verdade. você precisa fazer com você mesmo. E quando você consegue, é difícil, é demorado, é doloroso, mas quando você consegue fazer isso com você, ele transforma, ele te transforma, ele te abre olhares, ele te dá importância no que é importante. É muito bonito, é doloroso, mas é muito bonito. Quando você consegue enxergar o que realmente é importante, a busca da sua felicidade, a busca de... É uma transformação mesmo, né? Às vezes a gente dá muito murro, ponta de faca, querendo que as coisas sejam do jeito que você quer, mas é aí que está o divisor de águas, não é o como você quer, é aceitar o que é. E o que você precisa desenvolver nesse o que é, né? Porque a gente dá murro em ponta de faca mesmo. Verdade. Você falou em transformação e me lembra movimento. E movimento me lembra até ativismo. E como ele surgiu? Como que foi depois esse processo? Né? Lógico que foi bem depois, né? Que eu te acompanho, né? Te conheço. Mas como ele surgiu aí? E como a Paula mãe virou Paula mãe ativista? Eu vou falar só um E pouquinho conta antes, pra você gente. até botou uma pergunta para nós, como que a gente cuida desse aspecto emocional? Eu estava falando dessa transformação, né? Acho que tudo isso, quando a gente fala de atípico, de ser mãe atípica, a gente sofre uma transformação tão grande do que agora a nossa vida precisa ter, e acho que uma das coisas que mexe muito com a gente é você entender agora que sua vida não tá mais como você acreditava que ela ia ser, e uma das suas, eu posso falar, um dos seus maiores aliados é a paciência. Paciência, a resiliência, a busca, né, pelo seu autoconhecimento, aceitação por uma palavra que eu acho que eu falava para mim mesma, mas eu aceito ele assim, mas eu não aceitava. Eu não aceitava. Eu achava que uma hora ele ia falar, eu achava que uma hora ele ia para escola ia bem, e eu não aceitava. E hoje eu me sinto assim extremamente mais liberta dessa obrigação de a minha vida ser igual aos outros. Porque eu esperava muito em reunião e ouvir certas coisas. Reunião de escola, nossa, era torturante. E depois eu falei, eu não preciso me torturar com a reunião da escola. Meu filho vai aprender como ele tem que aprender. E esse foi a aceitação que eu tive que trabalhar todos os dias comigo e principalmente com ele, aceitar como ele é, né? Como a maneira que ele vai ser e sem comparação, né? Nossa, comparação também é uma coisa que a gente faz muito. Ah, mas o filho autista do outro faz isso, o meu não faz. E não vai, porque somos diferentes, e ele vai fazer do jeito dele, e o outro autista vai fazer do outro jeito. Só que toda essa transformação, né, que você tem na sua vida com o diagnóstico, isso mexe muito com o emocional. Você falou sobre emocional. Eu tive, né, eu nunca fui essa fortaleza, eu acho que ninguém é. Tem dias que a gente está muito bem, muito forte, e tem dias que nós não estamos fortes, nós estamos muito fracos,
nós estamos descrente, e assim, e estamos assim. Mas eu demorei muito para procurar ajuda. Então, eu sempre penso num conselho que eu gostaria de dar assim, para as mães, essa ajuda psicológica, essa ajuda de uma pessoa que pode te orientar melhor sobre o seu papel de mãe, sobre o seu papel de mulher, sobre o seu papel de esposa, sobre o seu papel de amiga. Porque quando você tem um filho, você só pensa nisso, você não consegue ver outras coisas. E nós somos fragmentos, nós somos parte de tudo. Se você fica só numa coisa, as outras coisas desmoronam. E aí, sua vida, depois você vai se lamentando que, ai, minha vida não tá boa nisso, ai, mas minha vida profissional não tá boa nisso, naquilo, mas porque a gente se perde nisso. Então, essa ajuda psicológica, ela é extremamente importante, ela não precisa também ser feita por um profissional. Às vezes, ali na rede de apoio mesmo, que a gente tem nos grupos, tem um monte de mãe que já passou por várias questões e está lá para ouvir, para ajudar, para dar apoio. Então, eu tive que estar num momento de depressão e precisei fazer uso de medicação, não queria, relutei, mas precisei e não me arrependo. Foi importante para mim me organizar, para mim estar saudável, para mim cuidar melhor do meu filho, porque eu não estava bem, e eu também, por não estar bem, não conseguia cuidar bem dele. Então, essa parte da gente ter essa maternidade que gera ansiedade, que gera muito estresse, sim, porque tem que ter muita paciência, tem que ter muito amor, muita compreensão. Ele gera uma carga grande para a gente de estresse. Então, saber lidar com ele e se respeitar também. Ah, hoje eu não estou bem, eu quero chorar. Chora. Não está bem, chora. Amanhã é outro dia. Amanhã você vai estar melhor. E essa é o maior desafio também dessa maternidade. Você se tornar forte. Você ter essa resiliência para você mesmo. Que não é para ninguém, é para você, né? Ter um melhor para ele. E agora eu vou contar um pouquinho dessa história, né? Essa história que começou do ativismo. Essa história começou de uma ida minha, eu já estava com esse movimento de inconformidades com essas questões do autismo, e aí teve esse halt taxativo, e eu fui na Câmara Municipal de Santo André, onde foi ter um movimento. E lá eu conheci a Luana, que era do Colher, conheci a Sueli, que é de Mauá, e aí acabou tendo esse envolvimento, né, de amizade, de amizade, de conversas, mas ficou nisso, de amigos, vamos fazer amizade. Eu tinha um outro conhecido que era de Mauá, e eu achava que nessas questões de a gente fazer amigos, você vai se preocupando com algumas pessoas que você vê, nossa, essa pessoa está mais debilitada, precisa de um conselho, precisa de um amigo para conversar. E aí construímos um grupo que a gente batia papo só, se conversava, tomava um café, e aí desse grupo resolveu criar um grupo que ia fazer uma ação de verdade, conversar com famílias, poder ajudar. E aí, nesse contexto, a Sueli acabou conhecendo o Tiago e chamou ele para o grupo. E aí ele entrou com essa proposta: olha, eu quero entrar, mas eu tenho esse filho criado aqui na minha mente, que era o Coletivo de Ação, e entrou com esse nome. Só que isso também eu acho importante a gente falar, porque é uma luta pela inclusão, mas a gente tem muitas desavenças, que esse grupo, né, acaba, eu tenho problema com essa pessoa, e a união que deveria ser importante para a inclusão acaba sendo a segunda parte. Fica aquelas brigas entre vários grupos, e a união que precisa acontecer em prol de melhoria para a inclusão, acaba se perdendo. Mas, enfim, o Tiago entrou, e aí a gente
teve uma afinidade, porque o Tiago já veio com toda essa carga política, com todo esse conhecimento. Eu falava, gente, eu gosto de conversar com as famílias, mas eu gosto disso. Eu gosto de correr atrás. Eu quero saber o que está acontecendo. Por que a prefeitura não faz? Por que vereador não põe proposta política? Por que as coisas não acontecem? Porque a gente está falando de macro, né? A gente ia no posto de saúde, eles não dão atendimento para você, aí uma mãe reclama, outra mãe reclama, mas por que isso não está acontecendo? Isso começou a me questionar muito. Em todo esse desembaraço que aconteceu, eu também tinha o pessoal de Santo André, que na verdade, eu sou de Santo André. E aí o pessoal de Santo André me cobrava, Paula, você faz parte aqui do grupo, mas você não é efetiva, nós estamos precisando de ajuda, você tem que vir para cá. E aí foi toda uma coisa mais, nossa, né, Tiago, que rolou. Eu falei, Tiago, eu tô querendo fazer um grupo, mas para mim ir lá para Santo André, para mim poder ajudar e tudo, você me ajuda a desenvolver, porque esse cérebro aí, bonitinho, a arte eu posso falar, um auge de criatividade, né? É criatividade que não para de surgir, vai saindo, assim, o tempo todo a criatividade vai saindo. E aí eu falei para ele, olha, eu estou pensando nesse nome, ativismo. Ele, pô, legal esse nome. Eu falei, cria alguma coisa para mim, que ativismo é uma coisa forte, é uma briga, acho que a gente tem que ter essa briga ali com o poder público, e põe aquela mãozinha de ativismo mesmo. E aí ele construiu essa belezura aqui, ó, que vocês estão vendo para mim. E eu vou para lá e para cá, ia sozinha. Hoje é uma construção que eu falo sempre. A Lu está aqui comigo, a Denise também está aqui comigo, elas também são administradoras lá, estão até administrando muito mais que eu. Mas para mim, eu acho que é sempre uma construção. Não existe um bolo, existe um grupo que constrói, existe um grupo que vai para frente e que faz acontecer. Eu sempre pensei que uma andorinha nunca faz verão. É a união, é o propósito e é você mostrar, né, fazer as pessoas entenderem essa importância. Então, o teativismo, ele tem mais esse propósito de mesmo criar nesse conceito de nós, famílias atípicas, pessoa com deficiência, autista, da importância da união para cobrar mesmo que o poder público exerça aquilo que eles, por obrigação, têm que fazer. Porque eles estão no poder, eleito por nós, para fazer isso. Eu não entendia, precisei estudar, precisei estar mais ali à frente com pessoas que têm muito mais conhecimento que eu, mas esse desejo de passar essas informações, de fazer com que as pessoas entendam que é por ali que nós vamos conseguir conquistar cada vez mais, esse realmente é o filho. Ainda ele não consegue desenvolver, tem muita coisa para pensar em construção, mas já conseguimos, né? Eu falo conseguimos porque é sempre um conjunto. Então, já conseguimos bastante conquistas para Santo André, tem que conseguir muito mais, né? Que é municipal. Só que a abrangência, para mim, é tão grande, e ter esse pensamento ativista em questões mesmo de a gente entender qual é o nosso papel de sociedade e entender que essas políticas públicas são criadas para nós. E hoje, o que a gente tem mais déficit são as políticas públicas para, sim, a pessoa, né, o autista, e para a pessoa com deficiência. Então, entender que o papel de cidadão é você cobrar, né? Você tem que cobrar, e se unir nessa cobrança é fundamental para que eles entendam que precisa ser feito, tem que ser feito. Existem pessoas que dependem dessas políticas públicas, né? Dessa construção, dessa nova construção, para que muitas coisas venham a melhorar para educação, para saúde, para esporte, e principalmente até em políticas para pensar como é que essas
famílias agora, que muitas vezes precisou um dos entes parar de trabalhar, como fica? Ele está parado, ele não está sendo usufruído do seu trabalho. E ele está ali, sem poder trabalhar, porque não existe política pública que possa promover um tipo de trabalho para ele. Então, são muitas coisas que precisam ser pensadas, mas também serão pensadas se nós cobrarmos. Se a gente dizer, olha, isso não está bom, precisa melhorar, isso aqui precisa, essa questão da saúde não está certa, isso, só o que vocês estão oferecendo não é o suficiente, não vai fazer meu filho evoluir. Então, essa construção é para isso, né? É para conscientizar. A gente não tem essa consciência de que precisamos estar mais à frente desses locais de cobrança. E é uma construção bonita de conhecimento, é uma construção bonita de você ver pessoas, até de outras frentes, que também estão cobrando, e essa união de você conhecer e de você estar com essas pessoas faz muita coisa melhorar, faz muita coisa vir ideias importantes para que não só o município, um município se beneficie, mas que, baseado nessa ideia, outros municípios também possam. Então, também surgiu a ideia de criar um grupo intermunicipal de união de Santo André, de São Bernardo, de Mauá, de Diadema. Por quê? Porque precisa existir também essa fonte de força para que eles saibam, olha, não é só aqui que está acontecendo isso, a gente sabe que acontece aqui, acontece lá, acontece lá, e lá estão fazendo desse jeito, o negócio está acontecendo. Essa troca de ideias é extremamente importante. Então, o ativismo vem mais com essa pegada mesmo de demonstrar para as famílias que a gente tem que estar unido nessas questões de cobrança, que ela não pode, ela precisa ter conhecimento do que é direito dela, para ela chegar na escola e falar o seguinte, olha, meu filho tem direito a um auxiliar. Ah, mas não vem, não é essa a resposta, eu sei que ele tem direito, então eu vou fazer assim, assado, até que esse auxiliar de sala esteja, porque meu filho tem direito, porque existe lei para isso. Então, toda essa construção é muito bonita, só que é conhecimento. Então, o que a gente tem que convencer e construir para as famílias é que abasteçam de conhecimento, leiam, entendam, não sei, como é que eu faço para que isso aconteça? Porque isso é muito importante, é você fazendo e você passando essa informação para outra mãe, a outra mãe também vai fazer, e a outra mãe também vai fazer, daqui a pouco a gente vai ter naquela escola 10 mães fazendo a mesma coisa, e aí eles vão falar, peraí, então a gente tem que se mexer, a gente tem que fazer, e é isso que vai fazendo essa transformação. Olha lá, o Emerson também está aqui, ó, esse pessoal ali de Santo André, tudo tá na batalha, tá na luta. E é isso, esse ativismo surge assim, com esse propósito. A gente tá um filhinho pequeno, mas a ideia é sempre avançar. A gente sabe que não é no tamanho que nós desejamos. Entre todos, a gente tem os nossos percalços pessoais, que às vezes nós não estamos bem, às vezes acontece coisas na vida que faz a gente dar uma parada, mas por isso o coletivo é tão importante, porque se você não está bem, os outros que estão com você vão continuar a caminhada. E eu só desejo que cada vez mais tenham muito mais coletivos e tenham muito mais pessoas com propósito de luta, de cobrança, de conhecimento, né? Essa daí é a minha luta, o meu ativismo. Legal. Você falou de uma coisa interessante, vou até agora jogar para a Patrícia. A gente fala de mexer com a causa, né? De mexer com aquilo que incomoda, que não está na superfície, né? Eu lembro quando a gente emprestou essa ideia de coletivo, né? Quando você mencionou da origem ali, que eu dei uma mexida, eu vinha de movimento de saúde mental, então
a saúde mental já vem dos coletivos de saúde mental, da luta antimanicomial. Aí tem os outros coletivos, né? Coletivos de mulheres, coletivos feministas, etc. E tal. Então, essa é a ideia. Então, no autismo, eu não via mesmo, eu via mais os grupos mesmo de famílias, aquelas trocas, aquele. Vamos dizer assim, aquela ajuda mútua, né? Que é um pouco colada até com assistencialismo. Então, assim, tem até uma frase do Dom Helder Câmara que eu gosto muito, que é assim, que quando eu ajudava, quando eu ofertava para os pobres, as pessoas me chamavam de santo. Mas quando eu começava a questionar por que tinha tanta desigualdade, me chamaram de comunista. Então é bem isso, né? A gente quer entender por que existe tanta desigualdade. Então, por que existe esse mercado em cima do autismo, né? E que é um mercado extremamente lucrativo. Então, por isso que existem os movimentos que falam de política pública. E agora eu vou chegar onde eu quero, depois de rodar, que é sobre a participação política que vocês têm, né? Assim como a Patrícia, eu vou perguntar para a Patrícia agora dessa participação dela no conselho. Você também tem uma participação, né, Paula, bastante na Câmara e participa das tribunas. A Patrícia também tem esse movimento. O próprio Gabriel também faz parte do conselho, que eu fico muito feliz. Outros membros do Multi-Inclusão também faz parte do Conselho da Pessoa com Deficiência. Você tem uma cadeira lá, o TE Ativismo tem uma cadeira em Santo André. Então, Paula, fala um pouquinho pra gente e depois você também complementa essa participação em Santo André. Essa construção também veio dessa sociedade civil que se organizou, né, que me fez aquele convite lá atrás, que já estava organizada através do Emerson e da Grazi, que já eram conselheiros do CONDEF. Não sei se todos sabem do CONDEF. O CONDEF é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Todo município tem que ter um conselho, nem todos têm, nem todos são efetivos. Mas por quê? Mais uma vez, é a nossa força de cobrança. Quando a gente quer cobrar, falar que precisa ser efetivo, que tem que acontecer, eles vão se mexer. Enquanto tá ali bonitinho, ninguém fala nada, vai ficar do jeito que tá. Eu só queria voltar um pouquinho e fazer uma observação que eu entendi nesse contexto também de que quando a gente é conhecedor, tem sabedoria, né? Você sai daquela posição de ter um salvador. Eu acho isso extremamente importante, porque a gente deposita muitas as nossas questões. Ai, não estou conseguindo isso. Ai, vou pedir para o vereador. Ai, vou pedir para, sei lá, para aquela advogada, aquela pessoa. Porque a gente se coloca numa posição de que é vítima, nós somos vítimas. Só que quando você tem seu conhecimento, falando, não, eu sei que eu tenho direito, como é o passo que eu tenho que te dar, você se torna o seu salvador. E a ideia de promover esse conhecimento é fazer com que todas nós, famílias, tenhamos essa capacidade de cobrar e proporcionar conhecimento para que outras consigam cobrar também. Esse eu acho que é o nosso maior desafio e seria o nosso maior ganho, né? Então, eu tenho esse pensamento, essa linha. Eu gosto tanto de às vezes, ter no meu grupo, ou ter mães que falam, que tomam a frente e falam, não, agora eu vou falar. Para mim é como se tivesse nascido a revolução, como se fosse o meu filho tivesse nascido, porque essa ideia de que essa mãe se torne poderosa do seu conhecimento, propague mais informação, ajude mais pessoas. Esse é o filho, né? Para mim é o filho do ativismo. Eu quero que cada vez mais tenham mais mães batalhadoras, que cobram, porque isso vai ser um movimento que vai nos proporcionar melhorias de políticas para nossos filhos, para os que virão ainda, para o diagnóstico até, que é recente e que falta muita coisa, muita política para que, de fato, eles tenham os seus direitos garantidos. Então, as coisas começaram dessa forma, né? Através dessa junção da sociedade civil, a gente pensou, os grupos têm que entrar mais pessoas no conselho,
e porque a gente precisa, dentro do conselho, ter mais voz de pessoas que vá viver essa questão da falta de políticas, e nós vamos cobrar ali dentro de um local onde ficará registrado, onde terá atas, e isso começou a acontecer através do movimento do Emerson e da Grazi, que falaram: vocês precisam ocupar esses espaços agora, nós já tivemos lá e agora vocês precisam ocupar. E estando lá, a gente percebe a dificuldade que existe muitas barreiras do poder público realmente para as coisas não acontecerem. Então, tem momentos que tem que estar ali dançando conforme a música, e tem momentos que você tem que ir em frente e enfrentar, como manifestação, como participar de tribuna livre, para que os vereadores escutem o que está acontecendo, porque tem muitos que só representam uma causa e só abraça aquilo. Quando a gente fala de inclusão, a gente não fala de causa, a gente fala de direito. Então, a gente tem que mostrar para eles está faltando determinadas questões, e é importante, porque também isso fica registrado, isso fica gravado, e eles demonstram se estão interessados ou não, até para que depois você, na hora que for eleger alguém novamente, porque agora nós estamos num ano político, você vai pensar, será que essa pessoa de fato me representa? Ela ouviu aquelas mães ou ela não ouviu aquelas mães? Ela virou as costas ou não? Porque nós estamos falando de pessoa que depois vai te representar, que vai fazer alguma coisa por você ou não. Então foi muito importante estar nesses locais, e mais ainda ter essa força com essas outras mães. Então, a gente pedia sempre para poder estar lá conosco, pedia essas reuniões com os secretários. Essas reuniões não aconteciam de forma fácil, precisava emitir ofício. Imagina, você quer falar com um representante, esse representante não quer te ouvir, então você tem que fazer um ofício. Um ofício é para dizer que aquilo está registrado, e se ele não te receber, é o absurdo do absurdo, né? Já é contra a lei até. Então, você registrar um ofício, e é uma briga realmente que não é para uma pessoa, é uma briga para uma sociedade. Então, quando a gente falava: pessoal, vocês têm que participar, vocês têm que estar conjunto, essa conscientização ainda precisa ser muito trabalhada na mente das famílias, né? Essas famílias atípicas, porque a gente acha que, não, está acontecendo isso, mas eu olho para o meu filho, está tendo terapia, e não é isso. A gente está falando de um conjunto de coisas que ainda vão surgir. Seu filho vai crescer, seu filho vai se tornar um adulto, ele vai ter trabalho. Vai existir política pública que vai fornecer trabalho para o seu filho? Então, nós estamos ali plantando essa semente. Essa semente está sendo plantada para que os outros, não sei se o seu filho, mas o filho do outro, né, essas crianças que virão. Então, a gente não, quando a gente fala de inclusão, nós não estamos falando só do meu filho, nós estamos falando de uma sociedade, de nós, e de muitas coisas ainda que tem que vir, né? Então, não é só porque seu filho tem convênio, porque seu filho tem escola particular. Seu filho vive em sociedade. Ele não vai morar dentro de casa. Ele vai viver em sociedade. E como é que essa sociedade vai tratá-lo? A sociedade somos nós, e a sociedade é o poder público. Então, como é que eles vão ser tratados? Então, essa toda a questão e todo esse trabalho que a gente faz é realmente para conscientizar sociedade e poder público que existe um grupo que está cobrando essas questões. E esse grupo pretende que muita gente passe a ter conhecimento para que isso não se torne 1, 2, 3, mas que se torne milhares, centenas, para ter essa conscientização e a gente poder mudar essa história de que hoje não é feito nada por inclusão, de que o seu filho não tem auxiliar, de que a saúde é uma terapia por semana de 30 minutos. Essas coisas todas precisam ser revistas, e a gente vai conseguir através de união mesmo e de conhecimento. É mais ou menos isso, amigo. Tem muita coisa, mas é isso. O que vocês estão fazendo em Santo André é algo exemplar. Enfim, como amigo, eu fico extremamente orgulhoso, né? E estou aqui, sempre na torcida, na disposição.
E Patrícia, fala um pouquinho também da sua participação. A Patrícia também tem uma atuação social muito importante, além do Instituto ser um agente social, né, de demanda que a gente tem e eles suprem. A gente também tem essas atuações em frentes, E em conselhos, enfim. E a Patrícia também só te cortando e está bem falando ativa ali. rapidinho, que nós três, nessa frente, fomos até delegados, né? Fomos lá no Congresso, lá, representar, e fomos delegados. E estamos aí. Agora eu vou ter um delegado aí que vai para Brasília até, né? Mês que vem ele está lá. E aí, Paty, fala um pouquinho. Assim, o Instituto, desde 2015, mais ou menos 2016, eu descobri que tinha o Conselho da Pessoa com Deficiência aqui em Mauá, e já tinha o Instituto, então aí eu comecei a participar. Eu aprendi muito dentro do conselho, né? Porque o Instituto ele atua dentro de todas as deficiências, né? Ele não é uma instituição que cuida especificamente de uma. Então, a gente acaba tendo uma abrangência grande e a gente sentiu essa necessidade de tentar buscar conhecimento a priori dentro do conselho e acabamos descobrindo que teríamos que fazer parte desse conselho e contribuir com as pessoas do conselho para que o conhecimento fosse de fato construído, né? Então, a cada gestão do conselho, as pessoas, elas são eleitas, é diferente, então você tem que estar sempre buscando empoderar esses conselheiros e as pessoas que ali frequentam aquele conselho para que elas consigam, de fato, atingir o objetivo que é construção da política pública, a participação social. Eu acho que essa é uma dificuldade em todos os conselhos, né? Como que eu participo socialmente, como que eu vou ter uma atuação dentro de uma conferência, como que eu procedo. Então, são mecanismos que necessitam muito de formação, e essa é uma das minhas preocupações dentro do conselho, né? Mas, acima de tudo, além de participar, antes eu participava do Instituto, do Conselho, como pessoa da sociedade civil, como convidada, como uma visitante, né? Mesmo tendo a instituição, porque dentro da lei do Conselho, existe todo um regramento e um regimento para a participação das pessoas para ocuparem essa cadeira dentro do Conselho, né? Mas ele é aberto às reuniões para as pessoas participarem, porém, ocupar o cargo de conselheiro tem todo um regramento, toda uma estrutura que a gente tem que seguir, porque tem uma lei, o conselho foi criado a partir de uma lei. E aí, então, recentemente, a gente, diante das coisas que a instituição, ela vai avançando, ela vai progredindo, então a gente conseguiu colocar a representatividade lá, né, a instituição ter um representante dentro desse conselho, mas, acima de tudo, o que eu sempre trabalhei na minha vida é no empoderamento do Gabriel, enquanto uma pessoa com deficiência, que tem que lutar por ele, mas pelos outros também, né? Então, nada mais justo que, assim, ele fale dele por ele. Ele vive a deficiência, né? Então, assim, eu, quanto mãe, lutei por ele até os 18 anos. A partir dos 18 anos, ele tem que começar a se empoderar. Então, a gente veio trabalhando com o Gabriel nesse sentido de empoderá-lo, de que ele entenda que ele tem que ter essa participação. E aí, na última eleição, ele foi candidato, então foi eleito, membro também do conselho, né, representando a deficiência intelectual, e aí junto acaba englobando as questões do TEA. E ele eu fiquei feliz porque ele está aprendendo, mas eu acho que também as pessoas que frequentam o conselho aprendem com ele e com os outros membros que lá estão. Então, é uma troca de experiência que não tem preço, né? Não tem preço. Então, assim, chegar uma pauta complexa, às vezes, para ele, e todo mundo tem que se desdobrar ali, de tentar para que ele tenha condição de discernir e votar naquilo que ele entende, como que ele vai votar, a favor, contra, como que ele vai se colocar diante das pautas que a gente está ali discutindo e colocando. Então, não é uma tarefa fácil, né, para nós, enquanto
eu digo assim, dentro do Instituto, que a gente trabalha nessa questão de empoderar as pessoas, né? Não só as famílias, mas, acima de tudo, as próprias pessoas com deficiência, que você tem que começar desde a infância, que ela vá buscando ter autonomia, que ela vá construindo. É um tijolinho na vida dela, né? Então, a gente sempre teve um foco na criança, depois no adolescente. Hoje, a gente está iniciando um trabalho com os adultos, né? Para colocá-los no mercado de trabalho. Então, assim, é algo que a gente tem que ir construindo tijolo a tijolo. E ter o Gabriel dentro do conselho, sendo uma representatividade da pessoa com deficiência, então me traz muito orgulho, né, de entender assim, eu acho que a missão está sendo cumprida e a gente está conseguindo ter aí o que de fato eu acho que é esperado, né, que a gente dê essas condições de participação para as pessoas com deficiência, e a gente tem que trabalhar muito para isso. Né? Então, não é uma tarefa fácil, enquanto mãe, né, de estar preparando sempre ele para essa vida em sociedade, ele entender que existem os preconceitos, que ele tem que saber lidar com tudo isso, que ele tem que entender que ele está no mundo e tem que participar deste mundo, né? Então, eu acho que esse é o nosso papel primordial, enquanto representante de entidade, de empoderar essas pessoas que precisam estar ali ocupando aquele lugar. Então, assim, eu estou muito orgulhosa, estou feliz, né? O Gabriel, ele está entendendo os mecanismos, entendendo como que se faz a construção de um direito, de uma política, de como que ele tem que participar ali, e eu acho que isso, assim, trouxe para mim uma sementinha a mais aí de quentinho no coração, eu vou dizer, né? Então, assim, é isso. Eu sou muito feliz por isso, né? Então, assim, e a gente agora está trabalhando para que outras pessoas, né, tenham ali a participação efetiva, né? Então, eu acho que a formação, ela faz parte do processo. A gente tem que estar sempre buscando trazer formação para o conselho, para as mães, empoderando, de certa forma, todas as esferas da sociedade, né? E entender que a participação, ela não precisa ser só das mães atípicas, das famílias atípicas, dos nossos filhos, mas se toda a sociedade vem junto com a gente, nós vamos ter uma força ainda maior, né? Então, é entender para atender, é o que eu sempre falo, a gente tem que entender para atender, a gente tem que entender para construir uma política pública adequada, e aí só você, estando no meio, participando, auxiliando as entidades, trabalhando junto com coletivos, né, eu acho que todo mundo tem que estar numa corrente, que a gente consegue, de fato, trazer uma construção positiva, né, e que se leve em conta, de fato, as necessidades, né, porque às vezes a política pública, ela é construída de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração. A partir do momento que você olha a própria pessoa, a necessidade dela, a política pública, ela vai ter uma eficiência maior na sua aplicabilidade, na sua execução, de um modo geral, né? Não sei se vocês também veem dessa forma, né? E eu gostei muito da fala da Paula, no sentido de que, às vezes, esses coletivos acabam criando uma certa rivalidade, parece, ou uma competição por espaços. Eu, particularmente, não consigo entender muito esses mecanismos, né? Porque eu entendo assim, se nós estamos falando de inclusão, é de fato incluir todos, inclusive, será que de fato nós estamos tendo uma visão inclusiva quando a gente começa a ter esses pontos de divergências, essas discussões, às vezes, que não vai nos levar a um lugar onde a gente pretende estar, né? Então, eu acho que talvez a gente tenha que, muitas vezes, sentar para refletir, tentar entender o que de fato acontece, o porquê de determinadas situações, porque eu acho que é fundamental isso, né? Essa participação de todos dentro de um contexto onde todos têm o mesmo objetivo, né? E eu não vejo divergência de objetivo, eu vejo divergências de, talvez, opinião, ou talvez é um uso inadequado daquilo que a gente está, de fato, lutando, né? Será que estamos todos lutando pela política pública ou pela atenção à pessoa com deficiência? Não sei. Então, eu me pego muito pensando sobre isso, refletindo,
porque é algo que me intriga. Eu acho até que isso dá uma pesquisa, né? Uma pesquisa. Eu, enquanto pesquisadora, eu fico questionando muito. Então, eu falo assim, nossa, eu acho que um dia eu tenho que fazer uma pesquisa sobre isso, que eu acho que eu vou ter, talvez, uma explicação aí do que de fato acontece, né? Política, né, do modo geral. A Paula falou algo até eu falei, deixa eu colocar um asterisco depois, que a Paula falou assim, estamos no ano político, né? Aí eu até Verdade. brincar, estamos no ano Tá, eleitoral, ano é político verdade. é todo ano. Porque, assim, política, tem pessoas que não gostam dessa expressão, mas eu repito, política é disputa de espaço, né? Então, assim, você precisa se afirmar. Você precisa se reafirmar. Quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente está buscando espaço, né? Então, é muito legal vocês trazerem, e eu fico muito contente, porque enriquece muito a live, da importância desses instrumentos, dessas ferramentas sociais, políticas de construção. Os conselhos, as tribunas, a participação nas delegações, nas conferências, porque quanto mais informação, quanto mais conhecimento, as palavras que vocês também trouxeram, eu vou usar aqui como exemplo, menos fica o senso comum, o achismo. A gente está numa era que deveria dar diploma, né? Porque eu sou formado em axiólogo, né? Eu acho e, e é aquilo, né? Então, quanto mais conhecimento, quanto mais você sabe por que funciona um conselho, como é instituído uma conferência, eu li um regimento, eu tenho isso, então é menos questionamentos nesse sentido, porque você tem esse conhecimento prévio. Então é legal vocês trazerem isso, dessa importância desse conhecimento, principalmente não só de conhecimento, mas de apropriação, né? Das pessoas estarem lá, né, das famílias, das pessoas com deficiência, da sociedade de um modo geral, porque a gente está falando de consciência, a gente está falando de orgulho, né? E abril a gente fala de conscientização, que é importante, porque fala de uma ideia social, né? Da pessoa trazer para fora, né? E o junho é a questão do orgulho, que é o dentro, que sou eu, né? É o orgulho. Então, esses dois momentos eu acho muito, muito legal, assim. Porque quando a gente fala, eu repito isso muito, assim, fazer esse recorte pro autismo, né? Ah, tem outras deficiências, etc e tal. Mas existe também uma coisa chamada equidade, que a gente não pode esquecer, né? Quando a gente fala de acessibilidade, por exemplo, a gente consegue enxergar com muita dificuldade, porque a nossa sociedade, ela tá quem? Brasil, então, nem se fala, ABC, né? Vamos lá. Mas a gente consegue enxergar a acessibilidade física, né? Ah, aquele lugar ali precisa de uma rampa, ou aquele lugar ali precisa de um piso tátil, ou aquele lugar ali não tem intérprete de Libras, aquele lugar ali precisa de um sinal sonoro. E para o autista, como eu incluo o autista? Essa é a questão da conscientização. São as pessoas que incluem o autista. É a sociedade no seu tratar, na empatia, que inclui o autista. Né? Não tem outra fórmula que não seja. Lógico, a gente tem os instrumentos, né? Por exemplo, das questões de sensibilidade, das questões de seletividade. Mas você conhecer o mundo pelo olhar do autista faz você compreender. Eu sempre repito que, assim, com a seletividade alimentar do meu filho, eu comecei a questionar o que vai no meu prato. Eu comecei a questionar o agronegócio. Com a questão auditiva do meu filho, eu comecei a perceber como o mundo é poluído de forma sonora. É muita buzina, é muita música, muito decibéis, ninguém respeita. Então, assim, a gente consegue ter fechar essa conta, né? Chegando ao final, depois dessa live tão especial, de conversar com vocês de uma forma tão carinhosa, de conhecer um pouquinho mais, de dividir, porque essa é a ideia de mais pessoas conhecerem pessoas que estão aí. Eu queria deixar para Paula, para Patrícia, livre, enfim, e agradecer também vocês terem aceito o convite e vamos à luta. Eu tenho muito orgulho de ter vocês
na minha rede de apoio, de ser também esse agente quando vocês precisarem, vocês sabem disso. Então é isso, falar de orgulho é falar com pessoas igual vocês. Ô, Podem Thiago, se despedir. hoje eu tô ainda mais feliz, porque hoje o Gabriel está fazendo 22 anos, né? Lá na live da rede, é, eu falei dele, né? O Gabriel hoje está todo felizão, né? Tá ficando ainda mais velho. Então, e a mãe também, né? Que eu falo, gente, cada ano dele. Eu tô ficando velho, assim, Gabriel, tô ficando velhinha, filho. Gabriel vem aí com 22 anos, né? Então, assim, gente, eu tô muito feliz, né, de ser mãe dele. Eu tenho um orgulho muito grande. Eu falo todos os dias, o Gabriel me ensina muito mais do que eu aprendo, né? Então, assim, do que eu ensino ele, né? Então, eu aprendo muito mais com ele do que ele me ensina, do que eu ensinar para ele. E é o tempo todo essa vida, né, da gente ter esses momentos com eles, né? Então, assim, nós somos famílias que têm as dificuldades, mas eu acho também que as conquistas, elas têm um valor inestimável, né, para cada um de nós. Cada avanço que o filho da gente faz, uma letrinha que aprende a ler, uma conquista que nem o Gabriel no conselho, eu chorava tanto. Então, quer dizer, a gente fica emocionado demais, é algo que nos afeta de uma forma grandiosa, né? Então, eu falo assim, a gente tem que entender o quanto a gente afeta o outro e o quanto o outro nos afeta. É sempre o afetar, né? Afetar de uma forma positiva, de uma forma trazer empoderamento, numa forma amorosa, de uma forma harmoniosa. E o Gabriel, graças a Deus, aí aos 22 anos, tá aí no mundo, tá participando, tá feliz, e isso para mim é motivo de muito orgulho, né? Então, assim, Gabriel, parabéns, meu filho, que venham muitos anos de vida, né? E que a gente construa aí um mundo cada vez mais inclusivo para os nossos filhos, para os filhos das pessoas que também necessitam, mas acima de tudo, que a gente consiga envolver, né, Tiago, envolver, a Paula aí também tem esse trabalho aí, que a gente envolva não só as pessoas com deficiência, as suas famílias, mas que as pessoas da sociedade, de um modo geral, elas entendam, né, que a gente, todos são seres humanos, né, somos todos seres humanos, todos temos o direito de estar, e a gente não precisaria de tantas leis, tantos mecanismos, se a inclusão, de fato, ela estivesse existindo e ela acontecesse. Então, é o que eu falo sempre, né? Meu filho, nenhum de nós precisaríamos identificar os nossos filhos se eles pudessem viver de uma forma harmoniosa e a aceitação, as questões atitudinais, elas de fato existissem, né? Então, eu falo que a maior barreira da nossa sociedade hoje é atitudinal, né? A atitude das pessoas com relação ao que nem sempre eu conheço ou ao que é diferente. Então, essa função nossa de estar falando, ela é fundamental, porque o conhecimento quebra as barreiras. Eu acho sempre isso, né? Ele faz com que a gente sinta o conhecimento traz aquele empoderamento de saber o que fazer e como agir, o que fazer. Então, eu acho que isso que é o mais importante. Então, Tiago, muito obrigado pela oportunidade, é sempre muito legal estar aqui falando com vocês. Paula, linda, maravilhosa, né? Na conferência a gente conversou bastante, então, muito obrigada por estar aí. Foi muito bom dividir esse espaço com você, ouvir muito sobre o seu trabalho, e me sinto muito orgulhosa, né? De ver uma mulher, de você estar aí. Então, muito obrigada mesmo, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Não, parabéns pelo nosso, sempre, todos, né? Todos, acho que é um conjunto sempre que vai construir tudo. Primeiro, né, para encerrar, eu logo de cara não fiz um agradecimento, mas agradeço sempre muito ter a oportunidade de falar. Agradeço muito de você sempre poder proporcionar diálogos, conhecimento, possibilidade para as pessoas entenderem essa questão de conscientizar, né? Então, você está falando do orgulho autista, é para dentro, mas esse para dentro nosso é construído de forma gradativa, né? A gente vai se construindo esse orgulho dentro de nós. Tem família que ainda não conseguiu essa construção, ainda está no processo de aceitação, ainda está no processo de entender tudo isso.
mas sempre a oportunidade, todas que eu tenho para dizer a respeito de se eu posso deixar um pensamento, se eu posso deixar alguma intriga, alguma plantinha para crescer dentro dali da cabeça das famílias, essa consciência não é só nossa, essa consciência é da sociedade. Então, todas as oportunidades que você tiver de conscientizar pessoas a respeito do que é o autismo, do que é uma deficiência, para que ela pague essa conscientização também para outras pessoas, isso já é um ganho. E outra coisa, conscientizar, ser questionador, não se permita aceitar, falar, você não tem, não, mas eu não tenho porquê, como é que eu consigo, com quem vai me ajudar, por ser questionador nessas questões do seu direito, isso é fundamental para que você não aceite qualquer coisa, menos que o seu filho tenha. Nem ser conformista. Ser conformista, dizer, você vai ter só 30 minutos. Não, não pode ser só 30 minutos. Meu filho não vai evoluir com 30 minutos de terapia. Então, nós não podemos ser conformistas. E buscar o saber. Quanto mais nós tivermos conhecimento daquilo que é importante, daquilo que é lei, daquilo que nossos filhos têm direito, daquilo que a gente quer construir, vai trazer para nós só benefícios cada vez maiores. Nós não podemos só ficar dentro da nossa própria bolha. Então, toda oportunidade que tiver, sem raiva, a gente sabe que tem muitas pessoas que perdem seu filho. Hoje, por exemplo, eu tenho um exemplo assim, básico. Meu filho está um pouco resfriado, ele foi andar, a gente estava num restaurante, ele espirrou perto de uma mulher que estava comendo. Ela já abriu o olho e falou, tipo assim, como essa criança está espirrando na minha cara? Infelizmente, eu poderia ficar extremamente brava, né? Porque ela não entende que é uma criança com autismo, talvez ela não saiba o que é autismo. Então, essas oportunidades de explicar que a gente, em vez de passar raiva, ter a oportunidade de explicar para essa pessoa que é uma criança que tem as necessidades, a dificuldade dela de viver em sociedade, a dificuldade dela de entender que ela não pode espirrar ali naquele local, e que tudo bem ela ser do jeito que ela é, e quem precisa compreender essa diferença dela é a sociedade da qual também ela vive. Então, essas oportunidades a gente vai construindo uma sociedade melhor para nós e para nossos filhos. Então, esse seria, se eu puder botar uma sementinha e deixar um recado, seria esse. E mais uma vez, obrigada. Obrigada por vocês existirem, né? Porque acho que quanto mais pessoas com essa vontade de transformar, essa vontade de construir, existir, mais a possibilidade aumenta. E é isso que me faz ficar feliz, entendeu? Essa possibilidade de aumentar cada vez mais pessoas construindo coisas boas para que que os nossos filhos, a pessoa com deficiência, aquilo, tudo que é de devido de uma inclusão, ela venha acontecer. Gente, então fica aqui meu agradecimento para vocês. A semente de vocês não só está sendo plantada, como já germinou, já está colhendo frutos. Vocês saibam disso. A importância que vocês têm é demais. E para quem está assistindo a gente, para quem vai ver depois, essa é a primeira live de junho, do mês de orgulho, né? A gente está chamando de movimento inclusão, porque a gente vai trazer pessoas aqui de movimento, pessoas que fazem movimentar, pessoas que nos orgulham, famílias autistas, pessoas de causa, ativistas, enfim, tem muito mais. Paula, Patrícia, brigadão, tamo junto. Boa noite, com Deus. tchau. Tchau, tchau.